E 13 minutos, e nós vamos falar todas essas discussões jurídicas, a situação da Lava Jato, toda a polêmica em relação às investigações, em relação à atuação de procuradores, do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Nós estamos em contato agora com Janaína Pascoal, que é deputada estadual pelo PSL de São Paulo. Deputada, boa tarde. Boa tarde, Denise. Obrigada pelo convite. Cumprimento a todos que nos acompanham, desejando muita saúde, que é o que a gente precisa. Exatamente. Agora, deputada, a gente tem visto aí um aumento dos questionamentos em relação à atuação da Lava Jato. Nós já tivemos vazamento de conversas há algum tempo atrás e agora tem toda essa possibilidade de ser repassado para a defesa do ex-presidente Lula. Nós temos críticas de ministros do Supremo à atuação dos procuradores de toda a Lava Jato, da equipe, em relação a conversas, não é? Gilmar Mendes tem criticado muito e a própria posição do juiz Sérgio Moro deve ser julgada também pelo Supremo. Como é que a senhora vê esse questionamento daquela que teria sido a maior operação do mundo em termos de combate à corrupção? Olha, eu penso que numa democracia, né, todos estamos sujeitos a sermos questionados, a sermos criticados. Então, eu não vejo nenhum mal, né, nas críticas e nos questionamentos. O que me preocupa é um oportunismo de buscar, né, a partir dessas críticas, anular um trabalho que foi e é muito importante no processo de depuração do nosso país. Então, eu sei que há pessoas com posicionamentos um pouco mais radicais, né, como aqueles que sustentam que a defesa não deveria ter acesso a esses diálogos, porque foram conseguidos de maneira criminosa, mas eu defendo muito o direito de defesa, entendo que é sim uma garantia, né, acessar todo e qualquer material que o defensor entenda possa ser importante para ele realizar o seu trabalho. Então, eu não compactuo com o entendimento daqueles que são contrários a fornecer esse material para os advogados, por exemplo, do ex-presidente Lula. Mas daí a defender que esses diálogos poderiam ensejar a anulação da operação, me parece que é algo muito mais distante, é um oportunismo. Eu li os diálogos, pelo menos aqueles que foram tornados públicos, talvez haja outros. Nesses diálogos não existe nenhum indício de confecção de documentos, falsificação de documentos, vamos dizer assim, criação de provas, né? Não existe nenhum indício de que uma testemunha tenha sido orientada, por exemplo, a mentir. Então, com isso eu não estou dizendo que eu aplauda, né, a maneira como os procuradores eventualmente se referiram às partes. Eu sou defensora de um comportamento mais conservador, né, menos diálogos fora dos autos, menos manifestações, quanto menos, melhor, mas daí a querer utilizar aquele material para anular, realmente não me parece sustentável do ponto de vista jurídico. O Supremo já teve oportunidade de se debruçar sobre a alegação, né, em vários momentos de suspeição dos próprios ministros, e o próprio ministro Gilmar julgou e já se manifestou em feitos referentes, por exemplo, ao senador José Serra, sendo sabido que existe uma proximidade, não é nem entre ele, ministro, e os advogados do senador, mas entre ele e o próprio senador. Lembro de uma notícia de que o ministro chegou a fazer uma festa de aniversário para o senador na casa dele, isso eu li na imprensa, né, não tenho conhecimento direto. Então, me surpreende que o ministro Gilmar, que julgue, né, com tranquilidade e diz que com independência, causas envolvendo pessoas próximas, queira sugerir a nulidade de uma operação tão importante para o país por força daqueles diálogos que, a meu sentir, né, falo isso, sei que vou ser criticada, muito mais parecem assim, uma tentativa do procurador Dell'Oiol de mostrar uma influência, um poder, né, que acho que não tinha, né, mas assim, de se afirmar diante dos colegas, do que qualquer tipo de armação, né, no sentido de prejudicar A ou B.
Então, eu não vejo elementos para falar em anular a Lava Jato. Muito pelo contrário, entendo que seria um momento para nós fortalecermos, ainda que com outro nome, né, todas as apurações, todas as ações que objetivem investigar e punir desvios de dinheiro público, né, licitações feitas de maneira direcionada e assim por diante. Agora, deputada, a gente vê que há uma crítica geral, bem mais ampla, ao ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, desde que ele deixou o governo. Ele teve um embate direto com o presidente Bolsonaro, ele afirmava que o presidente tentou interferir na Polícia Federal com o objetivo de defender o filho. Ainda tem toda uma discussão jurídica a respeito dessa situação, mas isso fez com que muitos apoiadores do presidente Bolsonaro questionassem Moro e, consequentemente, também a Lava Jato, sendo que uma das grandes bandeiras do presidente Bolsonaro nas eleições foi a defesa do combate à corrupção. Né? E depois nós tivemos várias outras ações que mostraram aí um certo esvaziamento da Lava Jato, a ação da PGR, todo esse questionamento agora feito pelo Supremo, e a senhora defendeu publicamente através das redes sociais o ministro Sérgio Moro, colocando aí que a saída para ele seria candidato à presidência. O porquê dessa saída? Ele está trabalhando, né? Voltou a trabalhar como advogado. A senhora acha que o caminho dele é político mesmo? Eu acho que a situação dele é muito difícil, porque, guardadas as proporções, é muito parecida com a minha. Né? Quando eu não queria me candidatar, mas a minha vida foi mesmo, virou um inferno. Né? O meu chefe na USP promovendo ações contra mim, eu não podia falar nada. Então, assim, os caminhos foram se afunilando de uma forma que eu acabei, né, me sentindo obrigada a mudar de rumo. E parece que é isso que está acontecendo com ele, sabe? Ele foi para o Ministério com o sonho, vamos dizer assim, de alargar o trabalho da Lava Jato. Infelizmente, não encontrou espaço para isso. Daí ele sai, tenta advogar, vem notificação da ordem que ele não tem ainda o tempo necessário em termos de quarentena, né, de afastamento do cargo para poder advogar. Aí ele aceita um trabalho numa consultoria. Eu nem vou entrar no mérito se ele deveria ter aceitado ou não, né? Aí é um juízo particular dele. Mas aí ele não pode trabalhar na empresa, então, assim, estão afunilando a vida do cara de um jeito que, eu não sei se não estão percebendo, ele está ficando sem alternativa, entendeu? E existe, né? A verdade é uma só, existe espaço para uma terceira via. Existe espaço, existe expectativa, existe desejo na população que surja um caminho que não seja nem o petismo, nem o bolsonarismo, porque você, Denise, pontuou muito bem, o Moro apanha do petismo, apanha do bolsonarismo. Por quê? Porque são grupos que não convivem bem com a diferença de ideias, sabe? Eles, ou você concorda com tudo, ou você é inimigo. E para uma democracia, para uma república, essa dinâmica, né, de endeusamento ou demonização, ela é muito deletéria, sabe? Então, assim, a população tem quem votar, né, que não seja Lula ou Haddad, a depender aí do imbróglio jurídico, que não seja Bolsonaro. E, infelizmente, as alternativas, né, a essas duas figuras que estão postas, vamos dizer, também não atendem às nossas expectativas. Então, ele seria uma criatura que eu penso que preencheria esse vácuo. Né? Mas, assim, e aqui, como eu não sou partidária de endeusamentos e demonizações, eu dou de novo um conselho a ele. A pauta anticorrupção é importantíssima, mas ela não é a única. Então, é necessário, se ele tiver mesmo alguma pretensão de se candidatar, eu acredito que ele não vai ter para onde correr, né? Eu estou avisando com antecedência, eu acredito verdadeiramente nisso. Ele precisa se preparar para trazer a público o que ele quer para a saúde, o que ele quer para a educação, o que ele pensa em termos de saneamento básico. Ele tem que deixar de ser uma pessoa, uma autoridade, não sei como chamar, monotemática. Um presidente não pode ser monotemático, por mais importante que seja o tema.
Eu ia colocar exatamente essa questão, porque o juiz Sérgio Moro, ele tem toda a popularidade dele calcada nessa questão do combate à corrupção. Ele, candidato, vai ser bombardeado de todos os lados e a gente viu que ele foi atropelado pela política. Ele não conseguiu ser ministro como ele queria, atuando numa área que ele tem mais experiência, cuidando de segurança, cuidando de justiça, ele não conseguiu. Então, ele não resistiu à máquina política. E ele não tem experiência nessas áreas aí relacionadas à saúde, relacionadas à educação, relacionadas à economia. Possivelmente, nas próximas eleições, a gente ainda vai ter desafios imensos, né? A gente sabe que até o calendário eleitoral pode atropelar muita coisa que tem de ser discutida pelo Congresso, então vai ter uma agenda enorme e tirando ainda o Brasil de uma situação de crise, porque por melhor que seja a reação este ano, ainda vamos ter dificuldades. Será que o juiz Sérgio Moro estaria preparado para isso, para entrar num combate político, tentando mostrar capacidade em áreas onde ele nunca atuou e sem experiência política e com uma experiência que ajudou a queimar muito da imagem que ele teve como juiz, não é? Olha, Denise, tudo nessa vida é um aprendizado, né? Eu acredito que o que ele passou no ministério, também aquele episódio da saída dele, tenham sido lições. E se você parar para refletir, hoje nós temos 4, 5 partidos praticamente implorando para o Luciano Huck ser candidato. Sem nenhum demérito ao Luciano Huck. Até entendo que ele tem boas intenções, mas ele é bem, em termos de inexperiência, ele é bem mais inexperiente do que o ministro Moro. Então, na medida em que os partidos estão se digladiando, né, por uma pessoa que não tem nada a ver com gestão pública, eu penso que alguém que tem 20 anos de magistratura, enfrentamento ao crime, que teve uma passagem por um ministério, que talvez a meu lado tenha sido a pessoa que mais apanhou, que mais foi xingada, né, nesse país, eu penso que é melhor apostar nele, tentar com ele, do que apostar no Luciano Huck. Perfeito. Agora, deputada, eu sei que eu só tenho compromisso agora na Assembleia, está trabalhando, não é feriado de carnaval, mas eu queria uma última avaliação sua em relação ao combate à corrupção aqui no país. Nós temos decisões do Congresso a serem tomadas, a questão da prisão em segunda instância, decisões do Supremo, referentes inclusive ao juiz Sérgio Moro, essa questão das gravações todas, a defesa de Lula, recursos de Lula. A senhora acha que ainda dá para retomar aquele combate à corrupção? Com a Lava Jato, ela acabou a operação específica, né, no Paraná, né, da forma como foi concebida, da forma como atuava. Como é que a senhora vê hoje o combate à corrupção no país? A decisão de fazer esse enfrentamento por meio de força-tarefa ou não é também uma decisão de gestão. Eu não tenho assim apego, sabe, no sentido, tem que ser Lava Jato, tem que ser aquelas pessoas. Não, nós temos que ter um trabalho institucional, independente, né, de quem esteja, porque somos todos mortais. Então, eu penso que se o Supremo fizer o que parece que quer fazer, eu não estou nem falando só do caso do ex-presidente Lula, porque não dá para você anular para o ex-presidente Lula e não anular para os demais. Mas se o Supremo fizer o que parece que quer fazer, que é desfazer todo o trabalho de depuração que a duras penas foi realizado no país, vai estar jogando um balde de água fria, vai abrir espaço, não só para que aqueles que foram punidos fiquem impunes, mas vai dar uma tranquilidade muito grande para aqueles que continuam praticando ilicitudes na penumbra ou que planejam praticar, para que essas pessoas se sintam fortalecidas para fazer o mal. Então, é muito fácil o Supremo dizer que o general Vilas Boas interveio com um tweet, porque a população pede o fechamento. É claro que ninguém quer nada disso, mas será que eles não dão motivo? Então, cabe ao Supremo avaliar como é que ele quer ser visto pela população, como é que ele quer ser visto pelas outras instituições, então, assim, está mais na mão do Supremo do que o contrário. Eu tenho muito medo que por uma, vamos dizer assim, um momento que a gente vivencia, né, que direita e esquerda parece ter interesse em anular tudo,
em abrir portas para as ilicitudes, eu tenho muito medo que, por força desse momento, o Supremo se sinta fortalecido para fazer algo que vai ser muito ruim para o futuro da nação. Hoje se discute a posição, inclusive, do ministro indicado pelo presidente Bolsonaro. Como é que a senhora vê a atuação do governo em relação a essa situação toda? Olha, o ministro Cássio, ele já deu algumas decisões com as quais eu concordei, deu outras das quais eu discordei, que é natural, né? O mundo jurídico, ele tem teses para vários lados, então eu não posso dizer assim que todas as decisões dele, ao meu sentir, tenham sido equivocadas. Agora, não era o perfil que nós, que votamos no presidente Bolsonaro, não era o perfil que nós gostaríamos de ter lá. Né? O ministro Cássio poderia tranquilamente ter sido indicado pelo presidente Lula. Aliás, se olharmos as pessoas que apoiaram a indicação, que festejaram a indicação, eram, na maioria, juristas apoiadores do PT. Né? Então, foi uma decepção muito grande, porque nós tínhamos a expectativa de uma indicação que viesse ao encontro do que foi prometido na campanha, em termos de um ministro conservador, um ministro mais duro no combate ao crime. Né? Agora, dizer que tudo que o ministro decidiu até agora está errado, se eu fizesse isso, seria uma análise mais política do que jurídica. É isso, eu agradeço muito a participação da deputada estadual Janaina Pascoal, do PSL de São Paulo. Uma boa tarde, deputada. Obrigada. Obrigada, linda. Fica com Deus. Saúde para você e para todos que nos acompanham. Fica com Deus.